Boa noite, meus irmãos amigos. Muita paz. Deus nos abençoe na noite de hoje, fazendo com que os nossos amigos espirituais possam nos atender e nos amparar a todos. Aquele que está aqui conectado, aquele que está no seu lar, que está assistindo agora ou não. Nos sentimos nesse momento lá na nossa casa, na Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Nos sentimos falando com todos e dizendo assim: muito mais paz para todos. Que Jesus nos conceda o entendimento da mensagem de hoje e nos conceda a inspiração para o estudo, para trazer a nossa emoção profunda, o conhecimento que será hoje aqui ministrado. Vamos conversar sobre o enigma da obsessão. O que é? O que significa enigma? Algo difícil de entender, algo até inexplicável, que não é fácil compreender, que não é fácil explicar. Enigma. Quantas vezes nós falamos, aquela pessoa é uma pessoa enigmática, é uma pessoa difícil. Então, o que significa enigma? Algo difícil de se explicar profundamente. E o que é obsessão? É uma mente forte agindo temporariamente sobre uma mente mais frágil, uma mente frágil. Se usa falar que só os desencarnados obsidiam os encarnados. Mas as obras que explicam o fenômeno, a codificação kardeciana, Hermínio Miranda, os mestres estudiosos da vida espiritual, da comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, nos esclarece que a obsessão acontece de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para encarnado. Então, a situação é mais complexa do que a gente imagina. Como ocorre vamos começar falando como ocorre de um encarnado para um desencarnado. Quando o encarnado mantém uma ideia fixa que não consegue se libertar, quando alimenta sentimentos difíceis, sentimentos complicados, sentimentos que traz lá da vida passada e que não conseguiu se libertar. Sentimentos também adquiridos na vida presente, na convivência diária com outros irmãos. Sentimentos, enfim, que estão enraizados, cristalizados e que não é fácil libertar-se de uma hora para outra. Aí, aquilo atrai o desencarnado, credor, cobrador, que fica aguardando uma oportunidade. É necessário a vigilância constante, porque o desencarnado acaba se aborrecendo do lado de lá. Quantas vezes nós já ouvimos um desencarnado, um espírito dizer: eu não gostaria mais de estar perto dele, mas ele me chama. Com a vida que ele leva, com as atitudes que ele tem, ele me convida o tempo todo para estar com ele. Isso me incomoda. Quantas vezes ouvimos o espírito dizer assim: já estou cansado, não aguento mais. Então, é o encarnado que não consegue se libertar das suas mazelas, dos seus problemas e atrai o desencarnado. Muitas vezes também o encarnado traz aquela brecha já de outras vidas, traz aquela atração lá, aquele problema
no seu campo vibratório, na sua psicosfera natural, a sua aura, traz aquela ligação com aquela entidade lá do passado, credora, e aí não tem jeito. Agora, de encarnado para encarnado, a obsessão. A pessoa que tem um pensamento fixo, pensamento de inveja, desejar mal o outro, pensar fortemente que quer ver o outro mal, e aí se faz um elo, esse elo cria um duelo que segue por dias e dias e dias e dias. Por isso que usamos muito o conselho: ore pelo outro, principalmente se você sentir que ele não lhe é simpático, que você não tem simpatia ou que ele também não tem simpatia. Ore por ele, para que não haja, que não inicie um duelo que se torne uma obsessão. Agora, de desencarnado para desencarnado. André Luiz, nas suas obras, principalmente no livro Libertação de André Luiz, narra fatos, histórias incríveis de desencarnado para desencarnado. O desencarnado, ele aguarda do outro lado espíritos afins que desencarnam, que têm laços de afinidade com eles, para levar para atividades outras e convencer de tantas situações difíceis. André Luiz narra de espírito que chega para o outro que desencarnou e chegou lá e ainda está muito arraigado à terra, está muito apegado aos costumes terrenos, ainda necessita tanto das coisas terrenas. E aqueles espíritos lá que dominam, que tem o conhecimento lá da lei que domina lá do outro lado, diz para ele: você é um animal, ou você é algo, você não é quem você pensa, e infiltra e coloca na cabeça daquela pessoa lá, daquele espírito que desencarnou sem a sua libertação ideal. E aí começa a obsessão, desencarnado para desencarnado. Já presenciamos um desencarnado que ele se dizia ser um tipo de animal. E ele agia como aquele tipo de animal. Porque ao chegar do outro lado, ele se amedrontou com o que falavam com ele lá, que ele era, e ele acabou começando a se achar assim. Então, desencarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, e encarnado para encarnado. Então os duelos acontecem de espírito a espírito, porque o encarnado, ele está encarnado, mas ele é espírito. Ele se liberta durante o sono, ele age do lado de lá, ele tem ideias. Muitas vezes os espíritos pegam as pessoas quando elas estão dormindo para infiltrar opiniões, ideias, princípios, conceitos, e aquela pessoa acorda com aquilo cristalizado na mente e age do jeito que o espírito queria. O que acreditamos, de fato, o que os espíritos nos orientam, é que o que nos livra de todo esse processo de obsessão mútua é a oração, o exercício da fé, o exercício do amor, da caridade, que vem através da tolerância, que vem através do autoconhecimento, que vem através da tentativa constante do cumprimento do que diz lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, dos ensinamentos de Jesus. Esses duelos mentais, eles aparecem claramente nos tipos de obsessão. As obsessões, os tipos das obsessões. Então vamos lembrar da obsessão simples, que ela é muito sutil. Ela começa de uma forma imperceptível.
a pessoa não percebe que está sendo influenciado, que está sendo levado. Ela vai iniciando e aí passa para a fascinação. Mas antes, vamos falar um pouco mais ainda sobre a obsessão simples. Que a pessoa começa a ter pensamentos, ideias, sem vigiar muitos pensamentos. Então, começa a sentir uma estranheza no seu ritmo normal. Todo mundo tem o seu ritmo normal emocional. O seu ritmo vibratório. O ritmo vibratório proporciona o bem-estar ou mal-estar. Aí, quando a pessoa não se conhece bem, ela não percebe quando esse ritmo vibratório muda. Quando tem início uma obsessão simples, que a pessoa vai ficando irritado, vai ficando se aborrecendo com bobagens, implicando dentro de casa com coisas bobas, pode estar acontecendo uma obsessão simples. Ela pode estar sendo causada por um espírito que deseja dominar, que tem um projeto bem delineado para chegar à subjugação, como ela pode estar sendo causada por afinidade, espíritos que se afinizaram com aquele estado emocional da pessoa. Houve um processo de atração, uma semelhança de pensamentos. Aí houve aquela atração. Uma pessoa que xinga muito em casa, que fala, que quando toma uma topada se é de dizer assim, oh meu Deus, oh Jesus, fala outro nome, que nós não vamos, não queremos nem imaginar, fala outro nome. Uma pessoa que em casa, ou no trabalho, ou na rua, tem o hábito de xingar, de falar. O xingamento atrai espíritos. Uma certa vez aconteceu, numa reunião mediúnica, de um espírito dizer assim, eu sou chamado direto. Às vezes eu estou com minha turma lá fazendo outras coisas, aqui no meu lado, cá, eu estou aqui ocupado e ele me chama. Quando ele pronuncia um xingamento, ele me evoca. Quando eu estou ocupado, vai um amigo meu, um parceiro no meu lugar, na hora. Porque aí a gente fica lá por algum tempo e fica lá. É por isso que a vigilância no falar e no pensar se torna vital para não contrair obsessões. A obsessão simples, ela vem de diversas formas. Vem por um espírito que tem uma programação mesmo de cobrança e vem por afinidade momentânea. E a fascinação, que é o próximo passo, que é a próxima fase depois da obsessão simples. A fascinação. O espírito, através da obsessão simples, foi envolvendo e chegou à fascinação, o processo mais profundo. E aí a pessoa começa a não querer ouvir ninguém. Se afasta de todo mundo que possa abrir os olhos. Se afasta dos ambientes agradáveis, não quer ouvir ninguém. Se torna dono da verdade. E aí enfraquece a fé, enfraquece tudo, e o ser, aquela pessoa se sente solto no universo. E o espírito vai dominando, até chegar à fascinação, que é a fase até chegar à subjugação,
que é a fase que o espírito já conseguiu dominar, já afastou todo mundo, e aí ele tem toda a liberdade de ação e vai controlando, que se usa o termo, se usava muito o termo possessão. Depois se chegou à conclusão que a subjugação e a possessão era praticamente a mesma coisa. A possessão, quando chega a possessão, o espírito não tem mais vontade própria, ele não consegue mais se dominar. O obsessor age por ele ali, ele não consegue mais domínio, ele fica à mercê do espírito. Por isso, meus irmãos, vamos ficar bem atentos. Quando alguém perto de nós, alguém que nós temos acesso, começar a mudar o comportamento, vamos ficar bem atentos. Para não reclamar, principalmente os familiares. Não reclamar, não criticar, sabe? Não se afastar. Quando começam problemas entre familiares, a tendência é o afastamento. Pela convivência íntima que se tem, se faz 1000 ideias sobre aquele comportamento e aí se afasta. Mas ao contrário, é hora de se aproximar, é hora de estreitar mais os laços, é hora de demonstrar o amor de Deus que existe em cada um. Começa com a família, depois aquilo vai se aproximando dos ambientes de trabalho e dos ambientes religiosos. O ambiente familiar é a família consanguínea. O ambiente do trabalho é uma família espiritual, sim. E o ambiente da vida religiosa, se a pessoa frequenta, participa de alguma atividade religiosa, aí que deve se aproximar mais, porque a espiritualidade, os mentores amigos vão encontrar uma forma de ajudar aquele irmão, porque processo difícil e complicado é uma obsessão. Voltando um pouquinho à fascinação, você já imaginou, você já viu alguém, uma pessoa finíssima, educada, cortês, maravilhosa, que de um momento para outro fica agressiva, se isola de todo mundo e que é capaz até de sair na rua gritando ou ficando de 4 pés na rua? A fascinação leva a isso. Leva a pessoa a um estágio de comportamento ridículo. Ridiculariza aquela pessoa. E ela não lembra depois. E a angústia vai tomando conta. Por isso, tenhamos misericórdia e piedade de todo aquele que mudou o seu comportamento. Não vamos abandonar, não vamos fazer o mesmo. Se a pessoa lhe hostilizar, se aproxime mais, porque aquilo que está ocorrendo com ele poderia estar ocorrendo com você. Ninguém está isento nem imune, ninguém tem a imunidade desse tipo de problema. Aquele que pode ser um bem conhecedor da doutrina espírita, dos mecanismos de convivência do mundo físico com o mundo espiritual, é talvez o mais sujeito a passar por um processo obsessivo. Todos estamos na caminhada, todos estamos a caminho da luz. Ninguém regime de exceção. É incrível, né? Não tem ninguém em regime de exceção. Nada melhor para nos mostrar isso do que o vírus que apareceu. Eu não falo o nome desse vírus para não dar ousadia a ele. Eu não falo. Eu digo, esse vírus que apareceu, ou essa doença que apareceu,
Porque quando eu falo, eu acho que eu estou dando ousadia. Então, existe alguém em regime de exceção para essa doença, para esse vírus? Não. Qualquer um pode ser contaminado. Assim é o processo obsessivo. Isso ficou nos dias atuais tão claro para mim. Tão claro, tão claro, tão claro. Eu disse, gente, como é que eu nunca pensei nisso de tal forma? Mas o vírus veio mostrar muita coisa e ainda vai haver muito entendimento por cada um de nós. O processo da obsessão é um inimigo oculto. O vírus é um inimigo oculto. Aí dengue, zika, chikungunya, tudo isso é o mosquito. A gente sabe que é um mosquito. Mas o vírus a gente não vê. Assim é a obsessão. A gente não vê o vírus. Não tem como ver o vírus. Por isso, todo mundo agora está correndo para buscar a imunidade física. Momento bom para a gente pensar na imunidade espiritual. Se existe imunidade para o vírus, se pode, aquele que está com a imunidade forte pode não se contaminar. Então, para a obsessão, que é um inimigo oculto, que é um enigma, porque a gente não consegue explicar. A gente consegue explicar o vírus? Não. A gente consegue explicar, a gente consegue um entendimento profundo do processo obsessivo? Não. Tudo que eu estou falando aqui é muito pouco. Não é muito pouco. A gente não tem ainda a condição de entender em profundidade os processos obsessivos. O que a gente entende ainda é muito vago. Então, é um inimigo oculto. Por isso, vamos ver agora algumas ideias assim para criar imunidade espiritual. Pensem comigo. Criar imunidade espiritual. Como criar imunidade espiritual. Que a obsessão não consiga me pegar facilmente. Ela pode tentar. Ela pode tentar todo mundo. Não existe ninguém em regime de exceção. Eu repito. Nem eu nem ninguém está em regime de exceção. Estamos todos sujeitos. Como vamos criar a imunidade se temos tantas limitações? Se a psicosfera da Terra no momento está muito densa. Se nós conversamos com as pessoas estão ou com medo, ou assustadas assim, ou até com sentimentos muito pesados. As pessoas estão se contaminando com esse sentimento pesado de mágoa, de incerteza. Como providenciar, como conseguir a tal imunidade? Primeiro passo, orando, orar, observar a grandeza do universo. A psicosfera está densa? Está. Mas onde vamos encontrar a prova da existência de Deus? Nas suas perfeições. Olhando o céu azul, mentalizando as cachoeiras, mentalizando os rios, as águas, mentalizando a vegetação, as florestas, respirando o ar. Respirando o ar, nós sentimos Deus, perguntamos, meu Deus, de onde vem esse ar? Ninguém consegue fabricar esse ar. Oh, meu Deus, aí está a prova da sua existência. Então, eu vou conseguir a prova da existência de Deus observando as suas perfeições. Me auto-observando, sinto que não existe um DNA igual ao meu. Não existe. Isso é uma sabedoria profunda. Ninguém explica Deus. Então, assim,
eu parto aí agora para vencer aquilo que me afasta de Deus. O que é que me afasta de Deus, meu Deus? O que é que me afasta dessa grandeza, dessa maravilha, desse amor? Porque quando eu observo o céu, a terra, lembro do fogo, as águas, aí eu paro e digo: Senhor, és grandioso, és maravilhoso. O que é que está me afastando de ti? O que é que está me tornando, tirando a minha imunidade com relação a todo o mal? Porque quando me criaste simples e ignorante, para que eu escolhesse o caminho do bem, para que eu escolhesse o caminho contigo, dissestes: vós sois deuses, você pode manifestar Deus, você pode me manifestar o tempo inteiro. O que é que está me afastando? Como é que eu vou encontrar a minha imunidade contra os processos obsessivos, contra essa situação que é um enigma para todo mundo? Vence primeiro orando, exercitando a fé, exercitando a minha fé, todo dia. Vendo no meu irmão aquilo que Jesus ensinou. Se quiser me amar, ame ao irmão, ame o que está perto. Foi assim que Jesus ensinou. Procurando amar o meu irmão do jeito que ele é. Difícil, às vezes, irmãos difíceis, mas eu também sou difícil. Então, eu preciso amar o meu irmão do jeitinho que ele é. Perdoando, compreendendo, amando e passando. Eu preciso vencer o meu egoísmo, que é tão grande. Eu preciso vencer os meus sentimentos de inveja. Eu preciso ver que existe a diversidade dos carismas. Cada ser humano é de um jeito, cada ser humano traz os seus dons. Eu preciso admirar o dom do outro, desejando que ele desenvolva cada vez mais o seu dom. Que ele possa cada vez mais crescer, participar da criação. Que ele possa cada vez mais estar manifestando Deus. Eu não devo ter inveja do outro, de jeito nenhum. Mas para corrigir isso, eu preciso orar. Para corrigir isso, eu preciso louvar a Deus todos os dias. Para vencer isso, eu preciso muitas vezes chorar em silêncio. Para vencer isso, eu preciso admirar tudo o que existe na criação e desejar o bem. Exercitar o desejo do bem, mesmo quando o meu ser, pela minha imperfeição, faz o contrário, anseia pelo contrário. Então, imunidade espiritual, eis a questão. Ó Deus, ó Pai, ó Jesus amigo, sabemos que fora da caridade não há salvação e que és maravilhoso. Fortalece a todos os governantes, a todos os líderes, em toda parte, para que alivie essa psicosfera da terra, da nossa cidade, a nossa própria, porque a psicosfera ela é um halo que está em tudo, está em toda parte, e em nós podemos chamar de aura, não é? Que cada um de nós manifestamos essa aura de acordo com os nossos pensamentos. Enfim, gostaria de conversar por horas. É um assunto que me faz pensar, me faz meditar, me faz desabrochar um sentimento que preciso estar com ele desabrochando a todo momento, que é o amor. Amemos os encarnados e os desencarnados, pois estamos todos a caminho da luz. E por isso lembramos da prece de Abigail, quando Estevão estava lá morrendo na cruz, o seu irmão, naquela época lá, que é uma narrativa que está no livro Paulo e Estevão, que é um livro
maravilhoso. Digo também que o assunto de hoje você pode encontrar no Livro dos Médios, no Estudando a Mediunidade de Martins Peralva, em todos os livros de André Luiz, na literatura espírita. Em toda a literatura espírita você vai encontrar. Mas vamos nos sentir agora abraçando e sorrindo, porque sinto tanta falta do sorriso, sinto tanta falta do abraço, mas o sorriso é a manifestação de Deus, o sorriso é a manifestação do amor na alma. Sinto falta, porque estou falando aqui sem máscara, mas sim, daqui a pouco, ao terminar aqui, tenho que colocar a máscara. Daí, vamos orar e nos sentir abraçando. Estamos agora no Salão da Sé, Salão Doutrinário, nos abraçando e cantando louvores a Jesus, lembrando a prece de Abigail que diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes e dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos dos nossos erros, neste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, nas noites mais tormentosas, a vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria, da bonança, a nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz eterna, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. E na hora da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor e do mal. E que nos últimos instantes tenhamos a luz da vida, renovada, redimida, na paz ditosa e imortal. Boa noite, meus irmãos. Que Deus nos conceda bênçãos, muitas bênçãos, muito discernimento, muito amor e muita paz.